E hoje, Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Que saudade de vocês. Não há estratégia, viu, gente? Me ausentei por questões de saúde. Mas tá boa, graças a Deus. Graças a Deus. Depois tive Covid e terminou assim de me ausentar mesmo, né? Da necessidade da ausência. Mas graças a Deus, tudo em paz. E eu queria até um apelo a vocês, né? Gente, vamos ter cuidado. Essa Covid tá com tudo de novo, né? Mas graças a Deus, todos lá em casa tivemos, então todo mundo positivou, e por isso da minha ausência, tá, gente? Eu não é para causar saudade não, mas também que bom que causou saudade. Pois é, né? Gente, são 6 horas e 49 minutos, o nosso WhatsApp é o 992053030, mas para começar o nosso tema de hoje, nutrição e enxaqueca, e aí? E enxaqueca, muitas pessoas me pedem esse tema, Marcos, muitas, né? Eu particularmente também fui uma criança e adolescente que tive muita enxaqueca, eu tenho um histórico muito forte assim para enxaqueca. E venho falar aqui para vocês, né, algumas estratégias e algumas coisas, né, situações e algumas questões alimentares que podem estar envolvidos como esses gatilhos para desenvolver essa enxaqueca. Claro que enxaqueca, dor de cabeça, ela tem fatores assim inúmeros, né, que podem desencadear, né, e entre eles está questões alimentares, sensibilidades alimentares das pessoas, né, quando consomem um certo tipo de alimento, e aí desencadeia, tá? Tem os gerais, mas também tem os individuais, né, cada pessoa é única, a gente precisa lembrar disso. E a intensidade dessas crises, né? A gente sabe que enxaqueca é uma dor crônica que ela pode durar de 3 horas a 4 dias, 3, 4 dias. E depende da intensidade com que você envia esse estímulo de gatilho para que ela desencadeie. Então, assim, como minha função aqui é falar de alimentação, mas eu também não posso esquecer de falar da questão do sono, né? Noites mal dormidas, né? Pessoas que não têm noites bem dormidas, as que não têm noites bem dormidas, que não têm esse sono reparador, elas têm uma tendência a aumentar aí esse estímulo à dor, né? De cabeça, a enxaqueca. E pessoas que também, gente, não têm controle de estresse. Essa questão do controle de estresse é algo muito particular, né? A gente sempre diz muito, tenha controle de estresse. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo muito lidar com emoções, né? Eu tenho esse grande defeito. Então, para mim é um super gatilho, porque eu não sei lidar com emoções. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui me ouvindo também têm esse grande problema de não saber lidar com emoções, né? Então, assim, é um outro grande gatilho que a gente precisa trabalhar. A questão do sono, a questão do estresse. E partindo para a alimentação, tem muitas questões que a gente precisa envolver. A gente fala muito do açúcar, né? Açúcar, todo mundo fala, mas açúcar é o mal do mundo, açúcar é o mal do mundo. Mas ninguém entende que um consumo de açúcar em excesso, ele é um super gatilho para desenvolver essas dores de cabeça. Então, pessoas que consomem muito açúcar, pessoas que consomem muita massa, que tem, né, que é como a gente vulgarmente diz, transforma em açúcar, né? Se você faz esses picos de glicose no sangue, é uma propensão para se estimular dor, a enxaqueca, tá? Então, eu sempre oriento que esses doces, eles não sejam consumidos de forma isolada, tá? Tipo, você à tarde come um bolo com recheio, não. A gente sempre coloque, gente, se você tem uma necessidade exagerada de estar consumindo doces, é aquele pouquinho de doce pós-almoço, tá? Por quê? Porque a gente não vai gerar esse pico de glicose muito grande, né, isoladamente. Então, assim, se você gosta de consumir seu doce, pega esse docinho e coloca aí no pós-almoço, tá? Porque a gente vai ter um grande volume de refeição, um volume maior de refeição, de nutrientes, né, que vão estar aí nessa digestão e não vão fazer com que você tenha um pico de glicose tão exagerado, tá certo? Então, esse é um ponto. A glicose é, sim, um estimulante absurdo para essa dor de cabeça. Outro ponto é a hidratação. Eu sempre falo a questão da hidratação. Muitas vezes as pessoas, elas dizem, Isabelle, eu tenho muita enxaqueca, eu como bem, durmo bem, faço atividade física, mas tenho muita enxaqueca. Mas esquece de tomar água. E a gente precisa entender que um dos primeiros órgãos que desidratam é o cérebro. E quando a gente está com sede, quando você sente, eu estou morrendo de sede, você já está inicialmente desidratado, uns 20% aí. Então, a gente precisa trabalhar essa hidratação não só para as outras questões do corpo, até porque a água ajuda a carrear todos os nutrientes aí pelo corpo,
mas a gente precisa trabalhar essa questão da hidratação, porque o cérebro, ele sofre, sim, com a desidratação, e a gente precisa inicialmente hidratar. É acordar e já começar hidratando, principalmente essas pessoas que têm muita enxaqueca, tem um histórico aí de enxaqueca, mulheres que têm muitas dores de cabeça na TPM, então já é acordar e hidratar, tá, gente? Então, e ao longo do dia também, lógico. Outro ponto, gente, são alguns alimentos que eles são estimulantes do sistema nervoso central, e aí entra eles o café, né? Além de algumas outras substâncias, além da cafeína, o café tem outras substâncias também que ele estimula aí essa dor. Então, para pessoas, que eu quero abrir esse parêntese, pessoas que têm, né, histórico de enxaqueca, pessoas que têm enxaqueca. Então, algumas vezes, alguns pacientes a maioria, na verdade, dos meus pacientes, quando eu retiro o café, eles melhoram, assim, consideravelmente essas dores e essas queixas. Então, assim, o café, alguns outros alimentos, eles contêm cafeína, como alguns refrigerantes, como o chá preto, né? O chá verde, ele também tem cafeína. Isabelle, o chá verde é muito interessante, sim, mas para algumas pessoas não. Todo mundo, você não é todo mundo, tá? Então, assim, aquela historinha, eu gosto de brincar dizendo assim, que a gente tem o primo terapia, vizinho terapia, né? Que você fala, mas eu tô sentindo isso. Aí vem o vizinho e diz, mas eu tomei isso e fiquei bom. E aí você não fica, né? Porque você não é todo mundo. Então, assim, vamos esquecer um pouquinho o vizinho terapia, o primo terapia, o mãe terapia, né? Todo mundo tem uma terapia para passar para você, aquela que deu certo com você. Mas, assim, muitas vezes não vai dar certo com o outro. Então, o chá verde, ele é muito interessante para algumas questões, mas ele não é interessante para outras, e essa outra aí entra a questão da enxaqueca. Tá? E outros alimentos também, eles vão trazer essa cafeína em excesso. E lembrando, gente, que além da cafeína, a gente também tem outros estimulantes, que está presente nos alimentos industrializados, que é o glutamato monossódico, que são alguns aditivos que se colocam nos alimentos para exacerbar o sabor, né? Ele deixar um sabor mais evidente e também conservar, tá? Então, esses alimentos industrializados, principalmente, eles também vão causar muita dor. É só olhar nos ingredientes do rótulo, tá? A presença desse tipo de alimento que vocês precisam evitar. E muitas vezes eles não precisam nem estar nos rótulos, tá, gente? E é um perigo grande. Queijos também, vinho, bebida alcoólica, tudo isso eles estimulam também uma dor de cabeça em excesso. Isabelle, mas o que é que eu preciso fazer? Eu vou excluir tudo isso? Preciso fazer alguma coisa para melhorar? Claro, uma alimentação saudável no geral, ela vai trazer benefícios, mas o que a gente precisa pontuar é o magnésio, tá, gente? O magnésio, ele é eu diria que a fonte, é a chavezinha principal para que a gente evite esses episódios de dor. E você está trazendo para sua alimentação magnésio verde, né? Tem pessoas que dizem, Isabelle, suco verde é interessante. Pronto, nesses casos o suco verde vai ser bem interessante, porque ele traz o magnésio em uma boa fonte para que a gente evite dor, tá? E lembrando, além do magnésio, que está presente nas folhas verdes, nas sementes, no feijão também tem, a gente precisa trazer variedade alimentar, né? Trazer esse colorido. E evitar alimentos que vão causar dor, esses que eu falei. E um trunfo aqui eu vou trazer para vocês, os cítricos, os alimentos cítricos, gente. Laranja, limão, tangerina. Não é que você vá evitar para sempre esses tipos de alimentos. Mas, por exemplo, mulheres que têm enxaqueca no período pré-menstrual, elas vão evitar esse tipo de alimento, laranja, limão, tangerina. Por quê? Porque eles agem aí no bloqueio da dor, né? Inibindo o bloqueio da dor, na verdade. E de fato, isso é uma cadeia bioquímica bem interessante, e é onde a gente evita esses alimentos também, que são os cítricos. E algumas pessoas têm a maracujá também. Então, esses são os mais relatados na literatura, né, nos estudos, são esses alimentos que eu falei, tá? Agora, lembrando que cada pessoa é única, cada pessoa apresenta individualidades, né, sensibilidades individuais. Eu, por exemplo, descobri que o meu é melão, melancia. Então, se eu comer melão, eu arreio de dor de cabeça, né, com enxaqueca terrível. Então, assim, a gente precisa conhecer, né, entender, identificar quais alimentos me fazem mal, né? Fazem mal a cada pessoa, além desses outros que eu mencionei, porque esses realmente eles entram aí nesses gatilhos de dor, tá?
Aqui no nosso WhatsApp, muitas perguntas já chegando. Isabelle, medi minha glicose e deu 72. É preocupante ou é normal? Não, normal. Agora sim, gente, é super normal, tá? Agora sim, o que é que a gente precisa entender? Para que a gente tenha um diagnóstico de diabetes, não nesse caso, claro, mas assim, para que a gente investigue melhor, a gente precisa ter outros parâmetros, tá? A gente precisa ter uma hemoglobina glicosilada, a gente precisa ter uma insulina de jejum, a gente precisa ter alguns outros parâmetros para se avaliar. Mas nesse caso, sim, tá super normalzinho, a gente vai até aí 99, tá? O nosso amigo Zé Neto, lá de Cerro Corá, pergunta, doutor Isabelle, qual o melhor alimento para baixar a glicose? Gente, adoro essa pergunta, porque assim, não existe um alimento isolado que a gente consiga baixar a glicose, digamos assim. Claro, existem alguns alimentos comprovados cientificamente que agem, né, auxiliando aí a regulação dessa glicemia, como por exemplo a canela. A gente tem uma comprovação científica das substâncias da canela, só que o que eu quero que vocês entendam é que não existe algo que não seja usado concomitante com a dieta, né? A gente precisa trabalhar uma dieta, a gente precisa diminuir esse índice glicêmico das refeições, diminuir a quantidade de carboidratos dessa refeição, carboidratos simples, açúcares, massas. A gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente consiga trabalhar a outra parte. Tá? Então, baixar a carga de glicose dessa alimentação, de carboidratos simples dessa alimentação, baixar o índice glicêmico. O que é índice glicêmico, Isabelle? Então, é essa velocidade com que você consome o alimento e essa glicose chega no sangue. Então, assim, a gente precisa diminuir isso. Tem alimentos que têm índices glicêmicos altíssimos, como, por exemplo, a melancia, né? Chega rapidamente essa glicose ao sangue. Então, a gente precisa de estratégias para que a gente controle essa glicose no sangue, essa ingestão de carboidratos e que essa glicose chegue ao sangue. Por exemplo, nunca comer carboidratos sozinhos. Por exemplo, tapioca. Tem muitos pacientes que dizem assim, Isabelle, eu como tapioca purinha, sem nada, e minha glicose sobe. Claro, a tapioca é um carboidrato purinho, ele tá ali, não tem outros nutrientes importantes, né? Que vão equilibrar essa refeição. Então, a gente precisa colocar a tapioca, a gente precisa dar uma fonte de proteína aí, de gordura, seja através de ovos, seja através de frango, seja através de um abacate junto. Então, assim, a gente precisa trazer o equilíbrio para que não corra rapidamente para a glicose. Mas de alimento que a gente realmente tem a farinha do maracujá, né? Que é uma estratégia que a gente pode colocar nessa refeição. Tem o chá de canela, né? Usar a canela é muito interessante. A canela é muito, muito, muito interessante para auxílio aí de controle glicêmico, tá? Então, mas no geral, o mais importante é você fazer esse equilíbrio e trazer na mesma refeição carboidrato, proteína e gordura e alguns integrais, né? Trazer coisas integrais, alimentos integrais para que componham esse prato. Então, assim, esse é o segredo. Tá certo? Então quer dizer que a tapioca pura não traz benefício nenhum? Não, porque ela é massa pura. Meu Deus do céu. Não é que não traz benefício nenhum. Calma, eu achando que eu estava abafando aqui no café da manhã depois do programa aqui, né? Olha, tá vendo? Calma. Você tem que equilibrar essa refeição. Se você comer só a tapioca, você está comendo só o carboidrato. Praticamente só carboidrato. Então, você tem que trazer para ela, oferecer para o seu corpo outros nutrientes, como a proteína, que aí você pode trazer através do ovo, que o ovo também tem gordura, né? O ovo pode ser o frango, pode ser uma carne, pode ser um queijo. Então, a gente precisa equilibrar essa refeição, tá? E aí você precisa consumir ela junto com outra coisa. Tá? Beleza, então. Então vou começar a exigir agora que a rádio de tapioca com carne assada. Pronto, com carne melhor, assada, né? que ele gosta. Ou então com ovos, né? Tem mais pergunta aqui, Isabelle. Meu filho tem 10 anos, não consome proteínas, ele come bem outros alimentos, frutas, folhagens, feijão, arroz, pesa 32 quilos, mas nunca aceitou proteínas desde a introdução alimentar. Tem algum alimento que eu possa introduzir no lugar dessa falta de proteína? Eu acho que ela quis se referir à proteína animal. Adorei essa pergunta. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente tem o mito, até na forma de eu me expressar também aqui, né? Eu já me expressei dizendo carne, frango, ovo, né? Leite. Então, assim, não existe só proteína animal. A gente tem fontes de proteína vegetal riquíssimas, né?
A gente tem proteína no feijão, na ervilha, a gente tem proteína nas sementes, a gente tem proteína nos próprios vegetais. Então, a gente tem muita proteína em diversos outros alimentos, tá? Não é só no alimento de origem animal. O peso em si, ele não vai me dizer tanta coisa, porque eu não tenho altura, não tenho, né, outros parâmetros, até questão de bioimpedância para a gente ver massa muscular, mas eu creio assim, não é porque você não come proteína animal que você vai ter déficits, tá? Proteicos e tal, mas a gente precisa sim corrigir alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina B12, que está presente na carne. Geralmente pessoas vegetarianas que não consomem carne de origem animal, elas precisam sim ter uma atenção melhor, e aí você faria exames para ver se está normalzinho, para poder corrigir isso. Agora sim, a proteína, ela tem muitas outras fontes, tá? Não é só na carne, não é só no queijo, não é só no leite, tá? A proteína também está presente nos alimentos de origem vegetal, tá certo? A nossa amiga Sobremesas da Vanilda, lá de Jardim Piranhas, ela colocou o seguinte: eu coloco coco na goma da tapioca, posso? Perfeito, claro, fonte de gordura, perfeito. Olha aí, boa dica, né, então, né? Perfeito, e fica uma delícia, tapioca com coco. Será que a sobremesa da Vanilda é deliciosa como a goma que ela coloca com coco? Eu adoro tapioca, né? E adoro tapioca com coco, enchi a boca d'água, viu, aqui? Abraçar aqui a nossa amiga Nessi Alves, está lá em Leopoldo de Bulhões, Goiás, né? Um abraço, Nessi, que é jardinense, mas que mora lá, né? Faz tempo que a gente não se vê, né, Nessi? Forte abraço para você. Ela pergunta: Isabelle, o arroz aumenta a glicose? Então, ai meu Deus, só tem pergunta boa. Mitos, quase os mitos da nutrição hoje, né? Então, assim, gente, hoje a gente vive num terrorismo nutricional, onde tudo que seria saudável nos tempos dos nossos avós se torna proibido, né? Tá aí meu avôzinho com 94 anos, a coisa mais linda, comendo comida caseira, comida de verdade, né? Sem esses mitos, sem esse terrorismo que a gente vive hoje. O arroz, o arroz não é proibido. Eu não sei onde foi que inventaram que se proíbe comer arroz, tá? Claro que não é você colocar um prato, forrar o prato todinho com arroz e colocar um pouquinho de feijão em cima. Não é assim, né? Existe o equilíbrio, como eu falei. Mas o arroz com feijão é um dos pratos mais completos, né? Uma das combinações mais completas de proteína que existe. Então, assim, a gente precisa viver, né? O simples, né? O básico. A gente precisa retomar esse básico. Não é que ele vá subir a glicose. Depende da quantidade. A resposta que eu mais gosto é depende. Depende da quantidade e depende de como você come. Tá? Se você coloca num prato o arroz, a batata, um purê, feijão, aí você vai ter um excesso aí de carboidratos. Mas se você coloca seu arroz com feijão, com uma salada, em quantidades proporcionais, isso não vai haver problema. Se você come o arroz sozinho, provavelmente ele vai chegar mais rápido esse sangue. Mas se você coloca dentro de um prato, forma um prato bem equilibrado, que contenha fibra, que contenha proteína, que contenha gordura, ele não vai ser problema não, tá? Mais perguntas sobre a alimentação para a prevenção das viroses em crianças, principalmente crises alérgicas. Como melhorar a imunidade dessas crianças? Gente, pessoas que têm alergias, é bem interessante a gente trabalhar, e tem uns estudos bem interessantes ultimamente de quercetina. O que é quercetina, Isabelle? Quercetina é uma substância, né, que ela age muito nessas questões alérgicas. E onde é que eu posso encontrar? Casca de cebola. Por isso que no YouTube, eu não sei se vocês já chegaram a ver, e Marcos também, e Geraldinho, uns chás que eles fazem com casca de cebola. Não é nada mais, nada menos, porque é uma fonte de quercetina. Você pode assar também a cebola e consumir, mas ela está presente na cebola, na casca da maçã e muitos outros alimentos. E essa quercetina é muito importante para que a gente faça controle de quadros alérgicos. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? Nessas viroses, né? Aumentar a imunidade. Aumentar a imunidade a gente faz com comida mesmo, tá? Eu sei que as farmácias estão, assim, zerando vitaminas, minerais, né? Porque as pessoas estão consumindo loucamente essas vitaminas e minerais para suprir isso aí. Mas, gente, a gente pode fazer o básico. Frutas, legumes, oferecer muitos alimentos caseiros, né? Que a gente vai ter aí prontinho essas vitaminas e esses minerais de forma natural.
que você vai suplementar, eu vejo muito suplemento de vitamina C. As pessoas tomam assim loucamente. Gente, são coisas pontuais, que a gente oferece uma vitamina C de forma pontual. Que quando existe uma necessidade, quando existe uma deficiência, que a gente faz. Eu vejo pessoas suplementando aí 1 grama de vitamina C. Gente, isso é demais, tá? Isso é muito absurdo. Suplementar essa grande quantidade de vitamina C satura, você não absorve, e pessoas que desenvolvem cálculos renais, principalmente de oxalato, vão desenvolver mais ainda caso você suplemente. Então, tenham cuidado com esses suplementos. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que vai precisar do A a Z, como diz, né? Essas vitaminas de A a Z, não é todo mundo vai precisar daquele A a Z todo, não. Então, assim, a gente precisa ter suplementações pontuais, tá? E tenham cuidado nessas suplementações de vitamina C, porque eu fico doida quando eu vejo assim, eu tomo 1 grama de vitamina C, tomo 2 gramas. Não, essas suplementações, elas precisam ser fracionadas ao longo do dia, para que não sature lá os pontos de absorção que a gente tem, porque senão satura realmente, e quem tem cálculo, vai aí formar mais cálculo ainda, dependendo da pessoa, né? Claro, no caso da vitamina C. Então, assim, tenham cuidado, e é o básico, a gente precisa fornecer o básico a essa criança, que aí vai estar suplementando, e sol, né, para que a gente possa também ter aí o fornecimento de vitamina D. Olha, essa pergunta da Liane Silva, eu acho que a resposta é aguardada aí por todos os nossos ouvintes. E vai, inclusive, mudar, dependendo da resposta, a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, né? Isabelle, cuscuz engorda? Oh, meu Deus, minha gente, não, pelo amor de Deus. Assim, depende, aquela questão, depende. Eu vou contar só uma historinha aqui, eu nunca esqueço disso, eu acho que eu tinha me formado, faz muitos anos isso, e uma pessoa chegou pra mim e disse, Isabelle, tapioca engorda? E eu, não, né, por isso que hoje em dia eu digo depende. E eu, não, como que tapioca vai engordar assim? Aí ela, deixa eu lhe explicar como eu faço minha tapioca. Eu pego meio quilo de goma, e faço a tapioca. Então, era um beiju, né? Então, nesse caso, vai engordar, claro, né? Então, assim, hoje em dia, minha resposta depende, né? Se você come cuscuz em uma quantidade muito exagerada, lógico que sim, né? Então, você vai estar, dependendo da sua necessidade energética diária, você vai estar ultrapassando, enfim. Mas, assim, tudo é equilíbrio. Você pode, sim, comer seu cuscuz, né? Dependendo se você não tem nenhuma restrição, lógico, claro, depende da restrição que você tenha, mas assim, se você come seu cuscuz em uma quantidade equilibrada, equilibra aí também a questão da proteína, né? Traz um ovo ou traz uma carninha. Então, assim, dependendo da quantidade, não, claro que não, viu? Pelo amor de Deus, nada de terrorismo, viu? E outro vídeo pergunta quais os benefícios do cuscuz? Não, o cuscuz é milho, né? Então, assim, a única questão que eu tenho, às vezes, receio, é porque, assim, a maioria desses flocões, desse tipo, é de milho transgênico, né? Porque a gente tem uma carga muito elevada de produção de alimentos que vem de milho. E aí a gente vem desde óleo, a gente vem flocão, a gente vem vários outros tipos de alimento e de produtos industrializados que são feitos a partir do milho, e a maioria deles é transgênico. Por isso que eu tenho receio de dizer assim, gente, não consuma assim diariamente, né, exageradamente, exatamente por causa dessa questão. E também por ser, muitas vezes, ter alguns aditivos. Mas os benefícios são inúmeros. O milho tem carboidratos interessantes, tem proteínas interessantes. Então, assim, a gente tem um valor energético bom, principalmente também para quem faz atividade física, é um valor energético muito bom para todas as pessoas, e muitos nutrientes, vitaminas, minerais, então é muito saudável. Agora a gente só precisa equilibrar algumas outras coisas no prato. Então eu posso continuar jantando cuscuz, né? Sem problema nenhum, né? Pode, Marcos. Tá vendo, Marcos? Nem engorda, olha você aí. Só para melhorar a Você gosta também de cuscuz, Geraldo? Gosto também, só para reforçar o que a Isabelle está dizendo. Eu tive a oportunidade de consumir cuscuz, que não era esses flocões do orgânico. O sabor é absolutamente diferente. E bom. É muito mais gostoso e é totalmente diferente desses que E hoje que tem muito acessível, viu? E a gente, porque assim... Deve ser mais caro, não? Não, isso que eu ia lhe dizer. Alimentos orgânicos, eles são mais caros e a gente tem essa ideia, né? Ah, mas é muito mais caro. Mas não é.
tá? Não é. Não é. Hoje está muito acessível esses flocões orgânicos. Tá muito fácil no supermercado, tá, gente? Então, assim, e é acessível, tá? Comprem sem medo, porque é muito mais saudável. Tá? Ok, abraçar aqui a nossa amiga Bruna, da PRF, também gosta muito de cuscuz. Todo mundo gosta de cuscuz, né? Quem não gosta de cuscuz? No auge da minha Covid, eu só desejava, meu Deus, um cuscuz. E aí, ó, a gente chega e se anima. Valeu, Bruna. Forte abraço a você. Ela que é responsável pela comunicação da PRF aqui no Seridó. Só para fechar aqui, tem muitas perguntas, não vai dar tempo hoje de contemplar nem a metade das perguntas. Todo mundo saudade, né? Pois eu também tava, viu? Eu tenho dermatite de contato com crises constantes. Tem algum alimento que prejudique o meu organismo, que fique mais propício para que essas crises venham se tornando tão constantes? Na próxima semana, faremos um programa sobre isso. Já me deu uma ideia aqui. Porque existem várias questões, tá? Dermatite de contato, não só alimentar, né? Claro, inúmeras questões. Mas alimentares sim, né? A gente precisa, é algo que precisa ser investigado, porque vários alimentos podem reagir dessa forma, né? Na pele. E aí a gente vai desde um glúten, que a gente precisa, né? Que o glúten está aí presente em vários alimentos, principalmente nos carboidratos, mas a gente vai desde de glúten, a gente vai de sensibilidades outras alimentares, né? Tem pessoas que reagem a arroz, né? Então isso é individual. Então a gente precisa entender. O geral é que o glúten sim, ele reage muito na pele, muito, muito, muito. A gente tem dermatites muito por questões de glúten, e o glúten, como eu falei, está nos carboidratos, na maioria deles, e a gente precisa, gente, que fique claro, tá? Na farinha, tá certo? Na farinha de trigo, para que vocês não fiquem pensando assim, tá na batata, não. Ele tá presente mais nesses alimentos, pães, bolachas, tá? Que vem aí da farinha de trigo. Centeio, cevada, tem em vários outros tipos de carboidratos. Então, assim, a gente precisa identificar qual é a sua sensibilidade. Então, a gente tem alergias alimentares, a gente tem intolerâncias, a gente tem sensibilidades. Tem pessoas que não acusam no exame a alergia ao glúten, mas ela tem sim uma sensibilidade e quando se retira, a gente percebe a melhora. Então, assim, a gente tem questões que a gente precisa observar e você, né, precisa identificar o que é. Se você tem isso sempre, é algo que você tem sempre no seu prato e diariamente. Tá? Então, você precisa identificar também o que é isso. O paciente precisa trazer muito esses dados para que a gente também consiga identificar isso. Pronto, o ouvinte agora quer saber onde é que Geraldinho comprou o cuscuz orgânico. Você responde no privado aí, né, Geraldinho? Para o nosso ouvinte. E a nossa amiga Nessi, e a nossa amiga Nessi, né? Ela disse que ama cuscuz com folhas verdes, né? Ótimo. Olha, eu tive uma ideia maravilhosa agora. Próxima semana, os ouvintes vão fazer pratos de cuscuz, manda pra gente testar aqui no ar. Pronto. O melhor prato aqui, né, Isabel? Eu concordo. Eu trago o cafezinho, viu? Então você que está em casa, prepara aí, usa a sua criatividade, Menina, né? Adorei, Marcos. Faça aquele prato de cuscuz maravilhoso, né? E você manda pra cá e a gente prova aqui segunda-feira no ar. Está querendo garantir um café diferente na rádio. Isabel, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Gente, lá na Galeria Malvina, né, em frente à Prefeitura Municipal, né, e o telefone para contato é 9604-0655, e no Instagram, que eu tô parada total esses dias, né, desses dias de ausência aí minha, eu também parei completamente o Instagram, mas nutricionista.isabelle, eu prometo estar voltando aí com minhas postagens, tá? 7h15, a gente volta na próxima segunda-feira com mais Isabelle Cláudia, nutricionista aqui no nosso